Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Olha só quem que eu trouxe hoje. Hoje nós vamos aprender muito. Estou aqui com mais um professor incrível. Tamo aí, tamo aí. Mais um professor incrível aqui. Mas vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Então, com convidados especialistas nas suas áreas para te educar, inspirar e compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. Meu nome é Fernando Novaes da Silva, no Instagram, @FernandoTheProfessor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva, YouTube, Fernando The Professor. Sou o host desse episódio e esse episódio é ilustríssimo, porque, senhoras e senhores, eu estou aqui com talvez o cara mais gentleman que eu conheço do ecossistema. Ele foi uma das minhas primeiras conexões em Joinville. Uma vez eu estava perguntando para uma outra pessoa e a outra pessoa falou: você tem que conhecer o Wagner. Eu falei: o Wagner? O Wagner, mas não tem um sobrenome. O Wagner, só tem um Wagner que é desse ecossistema e é ele, você vai saber. Então, ele é um cara justo, educado, gentleman, sempre disposto a compartilhar e ajudar. Para mim, é um grande mentor, referência em empreendedorismo e inovação, presidente do Núcleo de Tecnologia e Inovação, líder do Dia Mundial da Criatividade em Joinville, 2 anos consecutivos. Inclusive, fui palestrar semana passada em São Paulo e a Tuine Daros, diretora acadêmica da Vitro, que é a maior rede de educação do Brasil, tá? Da Unicesumar e dona da Unisociesc, Que legal. elogiando muito Joinville. Falou: cara, Joinville, vocês fizeram um negócio absurdo lá. Eu falei: porque quem está liderando é o Wagner. Então, exatamente. Os líderes aqui são extremamente fortes, comprometidos. Então, eu falei muito bem, né, fazendo esse recorte. Enfim, voltando aqui para o meu querido Wagner, ele ainda agora, então, finalmente, é CEO de uma das mais recentes e ambiciosas iniciativas financeiras de Joinville, que é a SB Hub. Você vai ouvir muito falar sobre a SB Hub, porque é algo absolutamente inovador, diferente do que vocês estão acostumados, e em breve um grande banco que todos vocês estarão como clientes. Mas, senhoras e senhores, meu querido amigo Wagner. É isso aí, uma baita introdução aí, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, os ouvintes e participantes desse podcast aí, Fernando. Você sabe que você é um cara também que eu admiro bastante, agradeço pelo convite, tenho acompanhado os seus podcasts, tenho aprendido com os seus podcasts aí, querido, e te agradeço muito, né, não só por essa parceria de convite aqui, mas por você fazer parte também dessa comunidade de empreendedores e de inovadores de Joinville, que tu também é inspirador do Dia Mundial da Criatividade, você também faz parte do Núcleo de Tecnologia e Inovação, presidente do Núcleo de Educação na associação, e isso faz uma grande diferença, né? A gente colaborar e estar conectado com pessoas transformadoras. E muito obrigado aí pelo convite e agradeço também já a divulgação da nossa iniciativa aqui, que é a aceleradora de startups, a SB Hub, né? Que legal. Vamos falar um pouquinho disso também. Mas vamos falar antes do Wagner, né? O Wagner, Sim. quem que é o Wagner aí, sem falar o que ele faz? Porque o que ele faz, já falei, que o cara ele é multi-homem, está envolvido com tudo aí. Mas como é que ele chegou até aí, né? Vamos falar um pouquinho de você. Quem que é o Wagner, sem dizer Sim, o que ele faz? legal. Então, eu acho que como a gente chegou até aqui é interessante, né, para compartilhar com as pessoas, porque hoje eu costumo dizer isso, cara, eu vivo sonhos que eu nem sonhei, né? Estar como embaixador do Dia Mundial da Criatividade, fazer parte e membro de uma Unesco, né, de um programa do Capítulo Brasil e várias outras funções, cara.
eu nem sonhei, né? Quando eu paro para pensar, eu fico, meu Deus, como assim, né? Eu estou nessa função, nessa atividade, nesse cargo. Mas o fato é que eu nunca busquei as funções e os cargos, mas sim de colaborar, de conectar aquilo que é o meu propósito, de conectar pessoas e oportunidades, né? Então, eu sempre tive a possibilidade, desde a minha faculdade, cara. Eu lembro dessas características. No ensino médio e tal, não vejo tanto, né? Eu já tinha interesse e tal, mas muitas vezes a gente não tem a oportunidade. E aí eu já chamo a atenção da galera, né? Porque ontem, por exemplo, a gente estava aqui com mais de 300 alunos fazendo uma rodada e levamos o prefeito para falar com os alunos que a gente tem um problema, uma dor em Joinville de moradia e fizemos 39 grupos de trabalho e a gente tem depoimentos de pais que mandaram durante o dia ou a noite, de que eles, assim, ó, ficaram, né, muito felizes com os filhos e os filhos comentando que eles participaram da construção de Joinville. E isso é legal, né? E quando a gente fala em educação empreendedora, muitas vezes a gente vê muitas iniciativas de ensinar tecnologia para todo mundo. E, na verdade, a educação empreendedora é você correr atrás dos teus sonhos, é você sonhar, você querer, né, buscar aquilo que você ama fazer. Porque se você faz aquilo que você ama fazer, você vai fazer com qualidade, você vai fazer bem, né? Você vai fazer uma boa entrega, né? E esse é fundamental. Então, na graduação, né, eu sou formado em administração de empresas e negócios, e eu participei da primeira turma, que era da FCJ, aqui em Joinville, do Elias Moreira, né? Sim, baita faculdade. A Baita faculdade faculdade. já fechou, não tem mais, né? Mas eu sou cofundador desse curso. E eu lembro que já no primeiro ano eu participei do grupo que representa os alunos e fizemos as comissões de formatura. E no segundo ano a gente já tinha arrecadado todo o valor. E daí a gente compartilhou com as outras turmas no segundo ano para eles também aprenderem. E desde então, cara, eu vi o quanto era legal, né, fazer parte minimamente assim, de ser líder, mas o fato era de ser procurado, das pessoas saberem quem era o Wagner, cara, e daí isso eu amei, né? Então, participei depois na minha pós-graduação, que foi na Sustentável Escola de Negócios, da mesma forma, tinha um programa lá que eles queriam fazer esqueci o nome agora, mas era de monitores, eu lembrei, de monitores. Aí eu fui primeiro monitor, daí eu fui, vamos fazer em outras turmas também, que era um aluno dentro do curso que representava os alunos e fazia uma conexão com o professor, com a instituição e tudo mais. E aí, cara, eu implantei, tinha 10 ou 12 monitores, aí coordenava os monitores. É Implementamos o aproveitar as EAD. oportunidades, né, cara? É aproveitar as É, oportunidades. Né? e tudo é desenvolvimento, né, Fernando? Se tem uma das dicas, eu acho que, né, que a gente pode compartilhar com jovens, com as pessoas, né? Até ontem me procurou uma pessoa do mercado de trabalho, né, para conversar, e eu já dei 3, 4 dicas ali, né? Então, tanto mentorando quanto dando dicas. Participe de programas, associativismo, voluntariado, desses projetos. Com certeza tu vai aprender, com certeza tu vai ter novas conexões, com certeza você vai ter mais habilidades, né? Então, muitas vezes a gente quer resultados diferentes e, cara, não lê um livro novo, não assiste um programa ou um filme diferente, não se conecta com novas pessoas. É muito difícil. Então, o fato, né, de você ler um livro, de você se conectar com outras pessoas e participar de projetos, isso vai desenvolver habilidades e oportunidades, né? Então, esse eu acho que é uma grande dica. E, claro, né, depois da pós-graduação, eu tinha o sonho de ser administrador de empresas, então, no início da minha carreira, rapidamente eu consegui, né? E esse é um dos pontos, eu acho que também fica como dica, né? Eu conquistei tudo aquilo que eu coloquei como objetivo na minha vida, graças a Deus, né? Mas a gente tem que ter meta, né? A gente tem que ter objetivo, né? Eu já vim há alguns anos pensando, cara, eu preciso ser o CEO de alguma coisa. E se concretizou no momento que eu menos esperava, assim, né? Abriu as portas e hoje eu estou, né, numa operação que é bem relevante aqui na cidade, né? Que faz parte do ecossistema de inovação e tudo mais.
Porém, né, estou há 5 anos ativo no ecossistema de inovação, mas os 2 primeiros anos eu trabalhei como voluntário, cara. Eu trouxe o Co-Creation Lab, eu trouxe vários programas para Joinville, o próprio World Creativity Day, que é o Dia Mundial da Criatividade. Então, antes de estar ativo, de ser remunerado, de participar de um projeto ou de uma organização, né, eu fiquei 2 anos ali como voluntário em paralelo. Então, eu acho que isso na minha vida no Wagner reflete, assim, o resultado que eu conquistei, as funções e atividades que eu represento, né? É propósito puro, né? É de trazer o conhecimento, é de trazer um programa, é de trazer um movimento global. E, na verdade, não é o Wagner que faz, eu conecto as pessoas, né? Você é um inspirador, cara, tu participou, tu palestrou. Então, isso tudo, né? Essas simples conexões faz com que o projeto que tu está desenvolvendo, ele seja valorizado, ele impacte outras pessoas, né? E eu acho que esse é o ponto, cara, de sempre colaborar e ajudar. E às vezes a gente acha que não tem muito a colaborar e a contribuir, mas tem, cara, né? O pouco que a gente faz transforma muita coisa, né? Então, o fato de estar envolvido na educação empreendedora, é claro que eu, né, já prestei consultoria para uma grande empresa que conseguiu uma economia de 11,5 milhões de reais no orçamento anual dela. Então, pô, tenho certeza que, claro que é uma empresa de 2 mil funcionários, mas com certeza mudou a história daquela empresa, porque trouxe uma Lógico, economia, né, deixou né? ela mais sustentável, né? Ela talvez vai crescer mais, vai investir em outras coisas, vai contratar mais pessoas, mas da mesma maneira, Fernando, eu acho assim, né? O pouco que algumas vezes que eu conversei contigo sobre teu projeto e outras pessoas, ou as startups que a gente ajuda aqui diariamente conversando, teve as meninas da Easy Garden que a gente fez, né, gratuitamente uma operação que eu, né, junto com com uma das startups que a gente tem na aceleração aqui, que fez o projeto e o programa de inteligência artificial que elas lançaram lá no Summit, no Startup Summit em Florianópolis semana passada. Então, né, o recurso é limitado e tal, mas com certeza valorizou muito o projeto delas, né? E as poucas conexões, né? Muitas vezes para nós parece ser simples, mas na verdade é muito relevante para as pessoas a gente fazer uma conexão, a gente convidar para participar de um projeto, de um evento ou de um programa, né? E eu sou muito assim de provocar as pessoas para participar mesmo, né? O Bora Fazer do Fernando Seabra, né? A gente provoca todo mundo que os joinvilenses e a nossa região aqui para participar, né? Eu acho que você também faz parte como membro, Sim, como faz parte do embaixador Bora aí do Bora Fazer. Fazer. E o que que acontece? Cara, né, gera conexão. Semana passada, lá no Summit, né? Desculpa, não foi no Summit, mas um dia antes, na reunião nos núcleos de inovação do Estado, né? A segunda pessoa que eu conversei quando eu cheguei lá foi o Salomão, que é o coordenador do Reúne Challenge, que é das universidades do Brasil inteiro. E, cara, eu Sim. participei das 2 edições, eu fiquei impressionado na primeira edição. Ano passado eu participei, mas não tão ativo, só no primeiro dia, porque tinham os outros professores que iam apoiar os grupos de trabalho ali dos alunos, mas era um programa estadual de Santa Catarina. Esse ano, cara, é nacional, né? E aí eu conversei com ele, cara, sério que é nacional? Nem não tinha esse conhecimento, sei que vai encerrar nos próximos dias. E eu falei, cara, o que que tu precisa aí? Posso ajudar de alguma forma? Ah, Wagner, a gente precisa divulgar a nível nacional. Aí eu mandei uma mensagem para o Fernando Seabra. Aí, Fernando, tem um programa que é nacional das universidades, né? Do empreendedorismo nas universidades. Segue aqui o link, dá uma olhada ele na hora. Tô dentro, o que que eu posso fazer? E me ligou, cara. E Não, o daí ele me Seabra é ligou, e ação, daí ação. eu conversei com o Salomão já automaticamente, e desde a semana passada o Fernando Seabra está divulgando aí, tanto na rede do Bora Fazer, quanto no perfil dele pessoal, né? Fomentando o programa Rio de Challenge para as universidades a nível Brasil e internacional. Então, foi apenas uma mensagem que eu fiz. Então, eu acho que a gente consegue articular muitas conexões, né? Eu acho que eu já comentei com você também, acho que vale a pena deixar como dica, né? O fato de eu participar do World Creativity Day, né? Aceitar o desafio que foi a Maria Regina que me desafiou no segundo ano, né? Do World Creativity Day em Joinville, e ter aceitado
dá muito trabalho, né, cara? Mas, assim, foi uma dedicação. Só que dentro do projeto, na época, naquele mesmo ano, eu precisei estruturar um programa de mentoria educacional a nível nacional, né? E aí eu precisava trazer, cara, um speaker, uma pessoa de relevância, né? E eu conversei com o Lucas Foster. Lucas Foster, eu preciso de alguém que seja relevante, porque eu vou lançar um programa e tal. Cara, e ele, né, para resumir a história, né, nada menos do que a Luísa Helena Trajano ele trouxe, cara. E eu fiz uma live com a Luísa Helena Trajano. Cara, eu nem imaginava se conectar com uma Luísa Legal, Helena Trajano, né? Que legal. hoje, se eu não me engano, ela está na revista Exame de ontem ou de hoje, da mensagem que ela deu uma dica aí para a galera. Então, foi a oportunidade. Mas é claro que, né, a gente se entrega um pouco, a gente se dedica um pouco, né, para desenvolver um projeto, para partilhar, para colaborar com a nossa rede, né, e levar esse conhecimento e as conexões e gerar um resultado. Então não adianta eu fazer de qualquer forma também. Eu tenho que fazer e dar resultado, né, cara? Eu tenho que fazer com qualidade as coisas que eu faço, né? Então, a gente é reconhecido pelo esforço que a gente faz. Então, na época, eu falei com o Lucas deu o melhor dele, né? E eu acho que esse é o ponto, né, cara? A gente fazer o melhor que a gente tem em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente desenvolve, né? Claro que hoje eu estou envolvido em uma série de atividades, de projetos, mas em todos eles eu tento fazer o melhor, né? Então, até 2 meses atrás eu estava no Nova Park e a gente fechou um projeto com a Dealer, que é a seleção nacional de Sim. startups para a indústria têxtil, para a Prefeitura de São Francisco do Sul, que é uma cidade aqui próxima, para implementar inovação. E aí tudo que a gente desenhou foi tentando pensar assim, ó, pô, vamos fazer o melhor para uma Dealer, vamos fazer o melhor. E eles fecharam, contrataram, né? E aí o projeto está andando, né? Eu saí de lá, o projeto continuou, tem outras pessoas tocando, mas a gente conseguiu articular e gerar valor para aquilo que a gente desenvolve. E um outro ponto, se tem como dica, né? E o podcast acho que reflete, cara, de a gente confiar naquilo que a gente pode entregar. Que muitas vezes, às vezes, eu converso com algumas pessoas, até do ecossistema aqui. Ah, Wagner, mas como ser mentor ou ser inspirador? Até você, né? Eu já provoquei também em algumas questões assim. Pô, Fernando, tu é o cara que faz o negócio acontecer. Vamos participar mais ativamente, vamos se posicionar em relação a isso, né? E na área da É que educação, né? tem uma Oi? síndrome do impostor, né? Eu falo É, por mim, falo por várias pessoas que chegam até mim depois de. Hoje eu tenho mais liberdade dentro do ecossistema, porque a gente não sabe ao certo o que a gente pode fazer para contribuir. E a gente é, não. E eu vou dizer para vocês, o Wagner ele falou de inúmeros projetos tal, mas se você reparar na fala, em alguns momentos ele apenas passou um contato. Em alguns momentos ele foi apenas ponte. E eu estou falando apenas não exatamente. diminuindo a ação, mas dizendo que é o que ele conseguia fazer naquele momento. Exatamente. Então, às vezes, eu vou com o Wagner apenas para ele falar, cara, vai por ali, ou fala com a pessoa tal. E, ó, já estou mandando contato para você. Ou vai ter um evento aqui, estou mandando para você. Essas pequenas ações, que são iniciativas, como ele falou, voluntárias, que fazem com que esse ecossistema fique cada vez mais rico, vai inflando, vai inchando. E quando fala de voluntário, né, às vezes as pessoas, mas o que eu faço? Cara, vai no evento, já está fazendo alguma coisa. Porque muitas É isso vezes aí. é um palestrante novo, e o cara está lá, tem 20 pessoas. Se você for, são 21. Né? Se você levar mais um, são 22. E é assim que você consegue ajudar, indo no evento, marcando presença. Você vai aprender, muitas vezes gratuitamente, tá? Mas para isso você tem que ir lá. E é só essa iniciativa de ir até lá já está auxiliando o ecossistema. Aí lá você vai fazer conexões e vai entender outras possibilidades. E essa mentalidade que não, do meu ponto de vista era a minha dificuldade no começo, né? Quando eu entrei, por onde que eu vou, né? E me Uhum. falaram assim, ó, um grande amigo aqui que trabalha comigo, trabalhou comigo, não trabalha mais, que é o professor Ivan, ele falou, cara, você tem que conhecer o Wagner, você tem que conhecer o Fabiano Delagnolo, você tem que conhecer essas pessoas que são do ecossistema. Ele é professor do ensino municipal, então ele Uhum. são outras iniciativas, mas ele Sim. falou, para você que ensino superior, cara, você tem que ir lá com esses caras vão te colocar.
E na época eu conheci o Daniel, que era o presidente também do núcleo, né? E o Daniel, eu lembro até hoje, sempre repito que ele fala, deu uma lição muito, né, muito valiosa para mim, que eu trago comigo hoje. Falei assim, ó, que duas coisas que eu gosto muito de lembrar do Daniel, desse ecossistema, apesar de ele não estar tão atuante mais, assim, mas ele falou, ó, primeiro, aqui você tem que gerar valor, não é para vender nada. Essa foi a primeira lição. Exatamente. Mas tem cheio de gente, vamos matricular todo mundo, vamos fazer. Não, aqui é para você contribuir para o ecossistema. Se não vale para todo mundo, nem fala. Essa é a primeira lição. Ouve só, né? E a segunda é quando você né, voluntário, quando você for voluntário e tiver realmente a iniciativa de participar de alguma coisa, participe, de verdade. Não põe o nome à toa só para pôr o nome, não. Deu seu CPF, meu amigo, tá contigo a bola, né? É sua responsabilidade. E essa questão de papéis e responsabilidades, as pessoas não têm tanta clareza também. É só dar o nome? É só... Não. Se você deu o seu nome, é você que vai fazer. Tem que fazer acontecer, né? Faz acontecer. Mas fantástico o seu primeiro relato aqui. Ô, Wagner, e dentro dessa trajetória aí, né, você falou de várias coisas, deu um monte de dicas já para a gente. Eu gosto de anotar, eu estou aqui anotando um monte de coisa aqui já, eu sou desse cara que anota. Mas fala para a gente também, compartilha com a gente aqui uma frustração, esse momento que não foi tão legal, que você falou, caramba, esse não deu bom. Compartilha com a gente aí, porque né, a galera vê só o que a gente ganha, né? Não, mas assim, eu acho que tem alguns pontos, né? O fato de muitas vezes eu ser muito detalhista e às vezes a gente demora de fazer as coisas e a gente tem que ser mais prático, cara. Às vezes não tá perfeito, não tá 100%, faz do jeito que dá. Eu, por exemplo, não sou cara de designer de marketing, né? De artes, né? Mas eu uso o Canva lá para desenvolver e muitas vezes dá um bom resultado. Mas a gente tem que criar essas alternativas, né? De demonstrar qualidade naquilo que a gente faz. Até, né, a questão de própria criatividade. Cara, quando eu fui convidado para ser o líder, eu era muito assim, uma pessoa mais focado em gestão, administração, controladoria, finanças, né? Consultoria empresarial. Eu nem era o cara da criatividade, né? Eu tive que desenvolver isso. E claro que em 2 anos, assim, eu consegui mudar muita coisa. Mas o fato é que inicialmente eu tive que me posicionar, né? E aí eu reflito, né, que cara, como eu era fechado e limitado, como eu deveria trabalhar a minha criatividade mais, sabe? Antigamente, como eu tinha alguns preconceitos de algumas coisas que acabaram caindo por eu estar no meio da criatividade e o quanto a criatividade e pessoas diferentes fazem com que você tenha resultados muito superiores. Tá? Então, esse é um ponto. Outras frustrações é o fato de muitas vezes, né, as pessoas se não aceitarem os desafios, né? E aí eu falo de trazer muitas vezes as mulheres para as lideranças. Quando eu estava como presidente do núcleo de gestão empresarial, que agora mudou o nome, a Rose era minha vice, né? E ela aceitou, mas antes eu tentei uma outra mulher e ela não quis, né? E esse é um ponto. Né? Oi? A Rose é maravilhosa, né? É maravilhosa, cara. Tanto que ela não queria, mas ela foi presidente do núcleo durante 2 anos e foi presidente do conselho dos núcleos, né? Então, para tu ver o quanto ela tinha para poder entregar e fazer o negócio acontecer. Mas teve outras que eu não consegui evoluir, até nesse último ano passado e esse ano a gente teve algumas pessoas que eu gostaria muito que tivesse na liderança do Núcleo de Tecnologia e Inovação, mas as pessoas não se posicionaram em relação a isso. Então, a minha frustração é, muitas vezes, de mapear que tem pessoas que vão gerar muito valor, vão agregar muito, mas às vezes eles não se acham preparados. E aí a minha frustração é isso, porque com certeza eu percebo que as pessoas iam dar muito resultado, né? Na liderança, na diretoria, enfim, mas muitas vezes a gente precisa contar com quem está disponível e não com aqueles que têm a competência e habilidade para fazer. E eu acho que seriam esses pontos, e a gente está aberto, né, à mudança e à criatividade e à inovação.
né? Mesmo estando na área de inovação, muitas vezes a gente tem restrições, limitações e preconceitos, a gente precisa quebrar isso, né? E é participando, é lendo, é construindo, e a gente chama de repertório também, né? Para que a gente conheça outros modelos, outros sistemas, outros programas, outros projetos, que muitas vezes não tem nada a ver, mas ele abre a tua, né? Amplia o teu repertório, o teu conhecimento, né? Inclusive na parte da cultura e tudo mais. Cara, e a questão de ser detalhista, a questão, né, de aceitar esses desafios, né, de muitas vezes. E aí tem um ponto, né, a outra questão, não sei se eu chamaria de frustração ou não, mas o fato é que eu também não tinha interesse de ser o cara, o líder, o chefe, sabe? Ser o cara que está aparecendo. Porém, a gente que tem esse propósito de compartilhar, de conectar, e é um propósito, não sei qual que seria a palavra, mas é um propósito de coração, é um propósito real, não é um propósito com objetivo de negócio só, sabe? Porque às vezes a gente percebe isso, que as pessoas estão lá tal, mas eles querem, no fundo, só vender, né, cara? E não, a gente tem esse propósito realmente de ajudar as pessoas a se desenvolverem, gerar conexões e negócios também, mas para, né, desenvolver a sustentabilidade dos negócios. E aí, querendo ou não, a gente precisa se posicionar, porque muitas vezes a gente não se posicionando, a gente deixa em aberto. E aí a gente precisa assumir como líder mesmo e dizendo e ser o presidente, ser o coordenador, né? Efetivamente aceitar esse desafio e se posicionar em relação a isso, porque, querendo ou não, as pessoas precisam de líderes, precisam de caminhos. E muitas vezes a gente acha que a gente não vai influenciar. E influencia, cara. Influencia, infelizmente, influencia. Né? Hoje eu vejo o quanto que eu influencio em vários segmentos pelo fato de aceitar ser o líder, cara. Pelo fato, né? E querendo ou não, como tu falou, fazendo coisas simples, né? Mas as Isso que você falou frustrações. tá no Oi? livro Tribos. Tem um livro chamado Tribos, né? Uhum. Fala muito sobre formação de comunidades, né? E hoje tudo, né, é uma comunidade, é um Aham. sistema e tal. E Uhum. nesse livro, um dos principais comentários é sobre essa questão de o que que por que as tribos existem? Como é porque e aí no livro tem essa explicação que o ser humano precisa de líder. Ele É. sempre vai buscar um líder. Ah, mas se Uhum. você tem até um exemplo bem clássico que fala assim: se você jogar lá 50 galinhas lá no galinheiro, daqui um mês elas vão se organizar, vai ter lá que bica mais, vai ter a turma que só é bicada e vai ter a galinha mor lá que é a que manda, que É, ninguém bica ela. E sempre vai ter, eu falei o ser humano, né? Mas eu coloco todos os seres juntos, né? Sempre vai ter um líder, sempre vai ter a busca do sim. líder, e esse se forma de forma natural É. ou impositiva. Né? A gente prefere pelo modo natural, né? Claro, claro. Mas muitas vezes você acaba sendo provocado a ser o líder, né? Exato. E aí E, cabe a você aceitar ou não. exatamente. E aí, né, ainda eu queria falar mais um ponto sobre frustração, mas antes disso, o fato de eu aceitar ser líder e tal, e não é para liderar todo mundo, cara, ao contrário, é para provocar outras pessoas, que é o Fabiano, o Ricardo, essas galeras que para eles também, sabe, às vezes dá, pô, né, lá na tecnologia tá fazendo isso, pô, eles têm que se mexer também, então faz com que todo mundo, né, esteja pensando em inovar, né, pense em trazer novas soluções, pense em conectar as pessoas, enfim, eu acho que esse é um ponto também. E aí, né, para finalizar essa questão da frustração, que eu acho que foi bastante relevante nessa minha trajetória de vários projetos no ecossistema de Joinville, é as instituições, elas não estarem preparadas. Eu lembro de uma palestra que o Modesto, que, né, tu comentou aqui, fez na Expogestão há 2 edições atrás, e ele trouxe uma palestra falando sobre o gestor do futuro, o líder do futuro, é um cara inovador, é um cara que traz tal, tal, tal. E a minha primeira pergunta, quando ele terminou a palestra, eu falei: Modesto, as empresas estão preparadas para isso? E a resposta foi: não. Por quê? Porque as empresas, elas não aceitam a mudança de uma forma tão aberta, né? Elas estão começando a aceitar. E eu
dificuldades em relação a... E hoje ainda a gente sofre algumas dificuldades por trazer esses projetos, esses programas e esses movimentos quando a gente conecta as instituições. E assim, cara, né, eu tive a possibilidade de trazer, assim, para minha empresa de consultoria e tal, eu não quis vincular a Treinatec, a Global Treinatec nos projetos, né? Eu poderia, mas eu acho que não conectar o Dia Mundial da Criatividade com a Global Treinatec, que é uma empresa do Wagner, não tem, não fecha, né? Tem que ser uma associação, tem que ser uma instituição que representa as outras empresas, porque senão, será que se eu tivesse feito isso e pensado só no Wagner, trazer o Dia Mundial da Criatividade e fazer a propaganda do Wagner, será que hoje estaria conectado uma prefeitura municipal de Joinville? Não. Né? Então, eu acho que esse é o ponto de trazer. E muitas vezes, em muitos casos, a gente encontrou dificuldades em conectar as instituições de ensino pelos gestores não estarem preparados para mudança, para coisas abertas, para coisas colaborativas e tudo mais. Então, foram frustrações que eu tive, mas assim, como é que eu superei e provoco os meus colegas em relação a isso? Inclusive, né, dentro de alguns projetos eu tive a intenção de abandonar. Sabe aqueles 5 minutos de raiva? Cara, vou abandonar essa porcaria, não quero mais, não vou ser mais o gestor ou líder. E depois de 5 minutos eu refleti, cara, se eu sair, é pior, porque daí, né, as pessoas não vão ter esse propósito, esse grupo, depois não vai ter ninguém lá fomentando. Então eu vou continuar, cara, vou continuar fazendo a nossa parte e eu provoco os meus colegas, que muitas vezes também têm frustração com relação a outras instituições ou alguns projetos, que eles continuem. Porque, cara, os projetos, os programas, os movimentos são coordenados por pessoas, e as pessoas erram, ou às vezes as pessoas fazem questões que dificultam também, né? Mas, cara, a gente tem que contribuir e o fato de a gente ter dificuldade durante o processo de implementação, cara, seja de um evento, seja de um programa, seja né, de rodadas de vídeos que a gente teve que fazer, todas as dificuldades desenvolveram o líder. Eles me desenvolveram, porque, cara, eu tive problemas que eu tive que resolver rápido, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, eles acabam desenvolvendo. Então, cara, toda a dificuldade vai acabar desenvolvendo o próprio líder. Então, vale a pena participar, porque a pessoa que tem alta performance, cara, independente do recurso, independente da dificuldade, ela dá resultado, cara. Então, eu acho que esse é o ponto, né? De a gente não pensar, se eu não tiver recurso, eu não faço. Se eu não tiver todo mundo ajudando, eu não vou conseguir fazer. Não, eu dou um jeito, eu vou fazer, eu uso a plataforma que tiver disponível, eu trago as pessoas que eu conheço e consigo fazer e entregar, né? O fato é o teu podcast, que tu tá, né? Tu pegou e fez, cara. Não tem desculpa, tu não sei se tem recurso ou não, mas tu pegou e fez. Esse é o ponto, né? Sim, e esse é um meio que talvez seja a aura do empreendedor, né? Ele não vai esperar o momento Não. certo, né? O momento certo foi há 20 anos atrás e é hoje. O segundo Exatamente. momento é hoje. A gente, Então, a eu gente vou começar. teve, há 2 semanas atrás, teve o evento do Caíto da Chili Beans aqui na Expoville, né? Eu tava Caíto lá. Maia. E, cara, uma das dicas que ele falou e que eu também trabalho é um ponto que o pessoal comentou sobre investimento, né? Mas daí para tu abrir franquia, tal, tu é esperando. Daí ele falou e uma coisa que eu concordo. O empreendedor, cara, o empreendedor real, ele não espera ter recurso, ter investimento. Eu só vou fazer o negócio acontecer se eu tiver aqui alguém que coloque R$ 1 milhão, R$ 100 mil, R$ 10 mil. Não, cara. Ele faz acontecer. Olha aí no Google quem é o maior pipoqueiro do Brasil. É o seu Valdir lá de Curitiba, né? Então ele é conhecido por quê? E ele esperou investimento? Não, ele pegou e fez. Tem mais de 60 inovação na pipoca dele, lá no modelo de negócio dele. E ele faz o quê? Pipoca. Ele não vende nem bala de chiclete, ele só vende pipoca. Não sei se você conhece o seu Valdir, os vídeos dele aí. Hoje ele é palestrante, mas ele esse tem um case eu carrinho não de conheço. pipoca e ele é o melhor Mas pipoqueiro do Brasil. eu já ouvi falar, mas eu não lembro. A minha É, referência de pipoca fica em São Fidélis, cara, lá no interior do Rio de sério. Janeiro, onde eu dava aula lá na Faculdade de Sanspec, que tem lá. Cara, lá tem uma praça de novela das 6, sabe? Aquela praça bonita, assim, Aham, aham. com a igreja, aquela coisa linda, e tem a pipoca da praça.
Só que a pipoca da Solange, cara, é a melhor pipoca que eu já comi na vida. Porque ela faz a pipoca num bacon com manteiga e com queijo. E aí é culinária francesa, combinação. Eu não sei se ela tem essa noção, mas essa combinação de bacon com queijo combina. Qualquer coisa fica gostoso com bacon e queijo. Então, Com então certeza. Não, mas eu tenho a referência da Dona Margarida daqui de Joinville, né? olha só. Pipocas Olha só. Margarida Oficial. Eu nem sabia, mas eu já dava exemplo dela e é maravilhoso. Eu nunca fui comprar uma pipoca ali que estivesse fria, sempre tá quentinho. E aqui em Sim. Joinville, ali na rua Blumenau, com a rua 15 de novembro, né? E ela sempre alegre, sempre feliz. E, claro, né, ela não tem talvez essa pegada que nem tem o Valdir lá de Curitiba, mas ela é uma pessoa alegre, feliz, tu vê que é a pessoa que ela faz o que ela ama, né? E esse é Sim. o ponto daquilo que a gente conversou no início, né? Fazer aquilo que a gente ama, a gente vai fazer com qualidade, a gente vai fazer bem, a gente vai fazer para as pessoas, e esse é o ponto, né? Eu ia perguntar para você que competências esse cara tem que ter em 2023, né? Esse cara que se formou em administração, mas você já falou várias aí, né, cara? Se a gente for Sim. listar aqui, né? Aham. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que a principal competência hoje, que é muito, 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 muito óbvio, mas poucos têm verdadeiramente, é acabativa. E as pessoas, Uhum. nossa, mas aí, cadê o pensamento complexo, aquela Uhum. flexibilidade cognitiva, aquele monte de coisa lá do Fórum Econômico Sim. Mundial? Eu acho Uhum. fantástico toda aquela Sim. lista, e eu estudo sobre isso, eu tenho os 6 Cs, as competências globais lá, né? Mas acabativa é algo inerente ao ser humano. A gente tem muita iniciativa o tempo inteiro, né? O Brasil foi considerado o país com mais iniciativas no mundo, mas não é o que mais tem acabativa. O país que mais tem acabativa é o que menos tem iniciativa, que é a Alemanha. Uhum. Acredita? Todos os Sim. projetos que eles iniciam, eles terminam, mas são poucos. Uhum. Agora, o brasileiro não. O brasileiro inicia por ano Começa um monte. 50 projetos, mas não termina um. Exatamente. Então, essa pesquisa, né, eu não consigo trazer a fonte aqui agora, mas ela foi feita exatamente para trazer essa Mas é uma característica. característica, né? A gente tem muito isso, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí deu a primeira dificuldade, mas aí começam as desculpas, começam as desconexões, os conflitos, o vitimismo e todas as outras características de quem não termina as coisas, né? De quem não. Eu gosto de dizer, né, que começa pelo acordar no horário, fazer a própria cama e se organizar para alguma Uhum. coisa. Mas quem acordou atrasado também consegue, tá, gente? Então tá É. tudo bem. É isso aí, é isso aí. O problema é começar e conseguir ir até o final, né? Como eu dou aula de projetos, eu falo isso muito na aula de projetos, né? Sim. Que a nossa ideia como professor é que o aluno aprenda. Então, para ele aprender, ele tem que começar o projeto e terminar. Se ele for bem, se ele for mal, se o projeto ficou ruim, para a gente que é professor, não importa, a gente só quer que ele termine, não para dar uma nota, mas para ele aprender a começar e terminar algo, né? Porque esse é o desafio do projeto, conseguir chegar no fim. Às vezes você vai errar algumas coisas, vai se frustrar, ou alguns resultados não vão chegar, mas chegou no fim do projeto, e aí você vai medir, e aí muitas vezes ultrapassou, se surpreende com os resultados, muitas vezes você não se surpreende porque você fala, caramba, e aí você reflete sobre, pô, devia ter dado mais energia nisso ou naquilo, você sempre vai aprender. Agora, o pior aprendizado é quando você não termina, aí você fica se remoendo no sentido, pô, se eu tivesse terminado, se eu tivesse feito, se eu tivesse começado, se eu tivesse... Então, eu tento passar esse conhecimento para os Sim. alunos, né, de conseguir desenvolver essa acabativa dos projetos, né? Porque Legal. você tem que abraçar tudo, né? Igual você faz muitas iniciativas, fomenta isso, né? De abraçar as oportunidades, mas você tem que abraçar com responsabilidade, né, Wagner? Sim, sim, Né? Tem que exatamente. falar, eu É. consigo abraçar? Consigo, então vai. Eu consigo, né? Aham. Dá essa primeira, calma aí, eu vou abraçar, mas eu vou ter que realmente me organizar para isso, né? Exato. Me dedicar um pouco para isso, né? Dependendo de cada projeto, eu preciso sempre avaliar qual é a minha entrega, né?
E respondendo a tua pergunta, quais são as habilidades que o Wagner precisa ter hoje, né? Cara, eu resumiria em 4, tá? As habilidades principais que eu preciso sempre estar atento de estar desempenhando bem. A primeira é comunicação. Sim. Por quê? Porque eu comunico diariamente, seja o meu projeto da aceleradora, seja o núcleo, seja o Bora Fazer, seja o Dia Mundial da Criatividade, eu preciso sempre comunicar muito bem para as pessoas. E o fato de comunicar não é só saber falar bem, mas sim ter empatia, entender o momento, saber como falar, cara, e comunicar. Não, beleza, vou dar uma palestra essa semana, na quinta-feira a gente vai fazer um evento. Mas quando eu vou conversar com um investidor, quando eu vou conversar com uma startup, se eu vou marcar uma reunião lá numa instituição, se eu vou marcar um café, se eu vou marcar um almoço. Cara, comunicação é tudo isso. A Regina Runzi, quando ela me convidou para ser o Dia Mundial da Criatividade, ela marcou um café. Ah, Bruno, vamos tomar um café? Eu nem sabia de nada. Aí marcamos ali na João Colino, um restaurante legal. Ela preparou o caminho, né? Quase que tu não tem como negar, né? Então, cara, a comunicação é isso. Não é só saber falar, mas você, cara, pensar na comunicação como um todo, de como se comunicar com as pessoas. Porque senão você não vai gerar resultado, né? De estar convidando. E o fato da comunicação é saber transmitir de forma a usar. Você sabe melhor do que eu, de forma a traduzir num designer, numa imagem, né? O Dia Mundial da Criatividade é totalmente imagem, cara, é totalmente, né? Então, ele é muito chamativo, né? Tanto que eu Tem um apelo conheci. visual bem forte. Porque tu vê aquele negócio colorido, criatividade, tu quer estar junto, né, cara? Esse é o ponto, né? A segunda questão é criatividade, né? A segunda habilidade que eu vejo é a criatividade. Por quê? Porque muitas vezes a gente se desenvolve, estuda e conhece muita coisa, mas como você usar todas as ferramentas que você conhece, todas as metodologias para gerar resultado? Cara, tem que ter muita criatividade. Tem que ter criatividade para você fazer as conexões necessárias para você gerar resultado, independente do projeto que você participa ou está envolvido. Então, a criatividade, eu acho que hoje eu vejo há muito tempo já, né, que é uma questão fundamental para aquilo que eu faço. Desde dar aula, né, cara, na pós-graduação, porque cada aula é uma aula diferente, aí eu tenho que ter criatividade para conectar desde dinâmicas com o projeto final para fechamento da disciplina e tudo mais. Então, tem que ter criatividade, acho que para todas as áreas, e o Wagner hoje precisa ter esses 2 pontos, né? Primeira, a comunicação, segunda é a criatividade. Como terceiro, é exatamente isso que você falou, né? Eu chamo muito de realizador ou executor. Mas, cara, não adianta eu só ter a comunicação, só ter a criatividade, mas não ter quem faz. Eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber planejar, eu tenho que saber fazer uma boa apresentação, e aí eu tenho que saber executar. E saber executar é dar prazo, é colocar responsáveis e cobrar, né, cara, com que as coisas sejam executadas e implementadas. Então, ser o realizador, eu chamo de realizador, né? Tu falou acabativa, né, a palavra, mas Sim. o ser o realizador, porque não adianta ser só, né? A gente chama no Dia Mundial da Criatividade os inspiradores, cara, que são pessoas maravilhosas que fizeram bastante, mas não adianta eu só inspirar, eu tenho que saber realizar, né? Eu tenho que saber executar. Então, ser realizador de projetos eu acho que é um ponto bastante crucial e hoje, para mim, é fundamental. Por quê? Porque eu comecei faz 1 mês e 20 dias uma aceleradora em Joinville. E eu preciso realizar, cara. Em 10 dias a gente abriu a seleção das startups, tivemos aí 28 startups de 11 cidades de 3 países diferentes. Ninguém ia fazer por mim. Não adianta, eu preciso ter habilidade para realizar. E por último, é uma questão que você também abordou, é a disciplina. Cara, tem que ter disciplina. Não que tenha que acordar cedo todos os dias, mas aquilo que eu me comprometi em fazer, cara, eu tenho que fazer. Eu estou com agora 5 startups, então diariamente eu preciso estar acompanhando, eu tenho que estar coordenando, seja as minhas atividades e as minhas interações, ou as interações de outros líderes, de outras equipes, né?
E a disciplina, daí eu sempre comento e gosto de falar também da prática do esporte, né? Então eu gosto de corrida, né, cara? E daí eu comecei dos 5K, no começo corria 2, 3, aí beleza, bati o 5, fiquei ali por um período, 6 meses, um ano, fui para os 10, fui para os 15, hoje eu tô na meia maratona que é o 21 quilômetros, né? Mas, cara, se não tiver disciplina de treinar toda semana. Inclusive, fica o convite aí todo domingo, né? Entre 8 e 9 horas da manhã, subir o Mirante. A gente sai do batalhão, sobe o Mirante, desce e volta até no batalhão. Ali faz 10 a 12K, né? Isso é disciplina, Você faz cara. isso correndo. Oi? Você faz correndo, sobe correndo, Mirante. Subo correndo, um pouco mais lento, né? Porque a subida é puxada, mas correndo o tempo todo, né? Do batalhão até o Mirante e depois desço. Então tem 2,5 km de subida, 2,5 km de descida, daí é legal, né? Porque tu desce também. E depois vou até o batalhão ainda, então dá um pouquinho, não é só o Mirante, né, que eu corro, mas isso, cara, gera a características de performance de desafio mesmo, que me ajudam, inclusive, nos meus desafios pessoais. Por quê? Porque, cara, não adianta reclamar, eu tenho que manter, às vezes tem que diminuir o ritmo, e eu sei que se eu quero correr 15 quilômetros, eu tenho que diminuir a minha velocidade. Se eu vou correr 5, pá, eu coloco o gás ali e vai rapidinho. Mas se eu quero correr 15, eu tenho que guardar o gás e tal. Tem que Então, dosar, né? Oi? Tem que dosar, né? Tem que fazer Tem essa que gestão ali, né? dosar. Então, a disciplina é um ponto também que faz com que a gente entregue, né? Seja uma pessoa de entregas. Então, eu acho que essas 4 habilidades hoje do Wagner são fundamentais, primordiais aí para que eu dê resultado em tudo aquilo que eu participo. Que legal. Comunicação, criatividade, realização e disciplina, né? E Onde a disciplina. realização aí é conseguir se responsabilizar por completo por um projeto, né? Do início até o final, Exatamente. né? Realizar mesmo, né? Isso. Finalizar, Não é só responsabilizar, é fazer, né, cara? É ser o fazer, executor. né? Não, maravilhoso, cara. E vai muito ao encontro do que eu estava falando, né? Que eu escrevi um artigo recentemente e eu usei uma referência que é um professor da França, que ele trouxe. Na França, eles têm o Entrecomp, que eu aprendi quando eu fui para a Finlândia. O Entrecomp é um conglomerado, tá? É uma reunião para decidir quais serão as competências empreendedoras da Europa. Tá? E aí isso meio que caminha, aí dali sai o Fórum Econômico Mundial e vão para o mundo e tal, mas o Entrecomp sempre aconteceu. Se vocês digitarem Entrecomp, vocês vão ver uma série de materiais maravilhosos, tanto que eu usei para o meu projeto na Finlândia, e a gente colocou ali, na época eram 44 que se desmembravam para mais de 400 perguntas para desenvolver essa competência, sabe? Perguntas questionando, você já fez isso? Você consegue fazer tal coisa? Realmente para você fazer uma autoavaliação até quanto você é empreendedor, é muito legal mesmo. Mas o Fulano, ele traz, né, 6 competências que ele diz que são globais, que eu usei no meu artigo, inclusive, que ele traz que é caráter, que são 6 Cs, inclusive, né? Que é caráter, cidadania, que esses sensos de cidadão, né? Essa relação que a gente tem com Joinville, eu nem moro em Joinville mais, mas eu tenho uma relação muito forte, admiro muito. Eu nunca gostei de político, porque eu nunca me envolvi, porque eu nunca entendi direito e nunca me envolvi profundamente com política. Mas o nosso prefeito, vai me perdoar, não sei o que você acha, mas eu acho ele incrível. Ele é um Sim, cara com muita sim. iniciativa. Não Um cara só o realmente prefeito, né? admirável, assim. Não só o prefeito, né? Mas a gente tem uma característica de ter políticos engajados com a comunidade, né? Então eles têm muito ativos. Aqui o Alisson, E, que representa a tecnologia, e todos o eles secretário de fazem Educação projetos mesmo, que geram melhorias aí, né? o Calegari, o secretário da Educação, que também é um cara Sim. incrível. Então, assim, as poucas pessoas que eu conheci, que estão na prefeitura atual de Joinville, nós estamos em 2023, tanto que Joinville é a melhor cidade para se morar no Brasil. Exato, Então, não exato. estamos falando besteira. Os caras realmente fazem acontecer ali, Faz. participam, se envolvem. E só para Poxa, reforçar, em 2020, quando eu fui líder do Dia Mundial da Criatividade, eu fiz uma live com o prefeito, 2 lives com o prefeito, cara. E ele trouxe que a prefeitura, daí eu imagino assim, pô,
totalmente burocrático, né, cara? Como Isso. assim? Ele falou sobre criatividade, sobre a importância de pensar diferente. E acontece, cara, porque eles mudaram várias secretarias, agora acabaram de dividir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em outra secretaria. E é Sim. mudança, isso tudo é trabalhoso, complicado, e ainda mais numa prefeitura, mas os caras metem a mão e fazem. Então isso é Legal. bacana, cara, né? É Fazer legal de ver, acontecer. né? Eles, É, eles e são, não é eles só são o bem perfil, realizadores, né, Wagner? Não são são. realizadores, e não é só o perfil da nossa classe política, né? Que querendo ou não, precisam de ajuda, né? A gente precisa colaborar com eles, né, cara? Lógico. É uma característica, cara, dos empreendedores, dos empresários, dos empreendedores, da comunidade de maneira geral. Só que aquilo que eu sempre falo, não adianta a gente esperar que alguém venha fazer algo por nós. A gente tem que arregaçar a manga e fazer nós mesmos, cara, acontecer o futuro que a gente espera. Então, se a gente quer a melhor cidade para se viver, vamos trabalhar para isso, né? E aí, às vezes, a gente pensa, pô, né, é um negócio muito difícil. Mas se a gente não acreditar e se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Não dá para Ah, esperar governo, qualquer outra coisa fazer. não, 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 Então, não. esse é o ponto. Mas é, então, por isso eu também considero muito assertivo o fulano quando ele traz ali caráter, que esse é Uhum, óbvio, indiscutível, e legal. cidadania como Sim, competências sim. mundiais, né? Uhum. Aí ele traz essa que você trouxe, que é colaboração, comunicação e criatividade, né? E ele fecha com o pensamento crítico para aceitar, querer, mas também questionar as coisas, né? Ah, Então, legal. é Aham, muito de acordo aí sim. com o que você Isso. colocou aí como Bem motores aí para bacana. o Wagner, né? É, Das é. competências globais aí. Ô, Wagner, Sim. vamos falar um pouquinho sobre cliente, né, cara? Vamos Aham. falar um pouquinho desse. O Wagner está agora como CEO ali da SB Hub, né? Quem que é seu cliente, Wagner? Então, eu tenho dois perfis de clientes principais aqui, né, na SB Hub. A gente tem as startups, que a gente precisa acelerar, né? E aí tem que tratá-las, assim, cada um de acordo com a sua maturidade. E nós temos os nossos investidores. Então, tanto que a gente está criando aí a nossa comunidade de investidores, que inclusive está o Fernando Seabra, o Jean Liskovski, o Jorge Azevedo, que já investiu em mais de 460 startups, o Reginaldo, que eu acho que você conhece também, que também faz parte do Dia Mundial da Criatividade, e assim sucessivamente, né? A gente tem vários investidores que eles vão acompanhar o nosso programa de aceleração de startups e a gente tem que atender muito bem, né, esses dois públicos de clientes. As startups, né, a gente ontem mandamos aí um comunicado com várias oportunidades de editais, de eventos, de recursos, né, para elas. E também estamos finalizando aí os diagnósticos e estamos trabalhando com uma metodologia de PMAG, que é o Planejamento, Monitoramento, Análise e Gestão, com pelo menos, cara, de 20 a 30 ferramentas que a gente está implementando com as startups. Então, o nosso cliente e startups precisa de desenvolvimento em todas essas áreas. Tanto é que a gente tem dentro do nosso conselho, né, as pessoas estratégicas que estão atuando e auxiliando as nossas startups nos desafios de marketing, jurídico, de negócios, de vendas, de financeiro e RH, enfim, todas essas áreas de apoio, a gente está dando suporte por meio dos nossos fornecedores da Smart, né, do grupo, da holding, ou por meio dos nossos conselheiros. E também os investidores, daí são as pessoas que estão investindo e a gente vai monitorá-los, né, com relação ao resultado da cota, né, os valores que estão sendo gastos, a valorização do recurso que está sendo investido e tudo mais, né? Esses são os dois Ô, Wagner, perfis dos clientes. dá um passinho antes para explicar, Tá, que você já falou, né? Eu fui direto no cliente, né? sim, O Wagner é o CEO da SB Hub. Explica rapidamente o que é a SB Hub, né? sim. A SB Hub é uma Venture Builder, né? Que é uma aceleradora de startups. Então, o projeto da Venture Builder, ela é uma garantia para que um investidor, ao invés dele investir recurso financeiro diretamente em uma startup, ele vai investir numa aceleradora, né, no caso da ASB Hub, para que a gente vai blindar esse recurso. Por quê? Porque nós fizemos a primeira rodada com 5 startups e a gente vai trazer, né, durante 6 anos aí, 30 startups para serem apoiadas e aceleradas. O recurso do investidor não vai para a aceleradora, não vai para startup.
Tanto é que nessa primeira fase de um mês e 20 dias, a gente já substituiu uma startup. Mas o investidor não teve nenhum tipo de prejuízo. Por quê? Porque a gente vai garantir que a gente tenha a quantidade de startups conforme a escala, né, que a gente vai ter, para que a gente possa estar acelerando. Então, a gente blinda aí o recurso do investidor no formato do investimento, né? Mas, em paralelo, trabalha com a escalabilidade e aceleração e aumento de valuation das startups, que basicamente é aumentando o faturamento, né? E gerando novas conexões de rede de negócios e estruturando ela para crescimento. Não, maravilhoso, maravilhoso, né? Em resumo, em vez de eu investir em uma startup, eu invisto em várias. Exatamente, Dentro de exatamente. pessoas, num hub de pessoas que têm uma No hub de expertise pessoas. ali, né? Isso Que mesmo. vai direcionar essas startups para o sucesso, né? Que o Wagner Exatamente. já trabalha com isso há muito tempo e ele consegue fazer esse filtro, né? Ele tem esse olhar clínico aí da startup que tem Sim, potencial e as que não tem, ele ajuda a ter, né? Que tem essa exatamente. construção também. Porque querendo ou não, a gente fala de startups, mas são negócios, né, Fernando? São negócios, são empresas. Então a gente precisa dar cara de empresas para essas startups, para esses projetos. E aí, quando ela se torna uma empresa saudável, uma empresa que tem resultado, uma empresa que tem margem de contribuição, que tem lucro, né? Ela vai se tornar uma empresa atrativa para outros grupos de investidores, para outras redes, para um fundo e tudo mais, né? Não, e é muito legal que ontem eu estava com uma aluna fazendo uma mentoria para ela do projeto, Aham, porque eu quero que ela se inscreva no Reúne. Você falou do Reúne no aham, começo do vídeo, e ela é de sim. Lages, né? Como o Reúne vai ser lá em Lages Legal, agora, legal. a etapa vai ser lá em Aham. Lages, eu falei, se inscreva, represente a faculdade, e ela foi aquela aluna, sabe aquela aluna mais crítica na aula? Aí eu já Aham. marquei o nome e chamei ela de canto. Falei, é essa que eu quero. Porque ela perguntou muito, muito interessada, né? Legal. E aí, e aí eu falei, vai, vamos lá, apresenta melhor agora, só eu e você, que dor que essa empresa traz. Então, eu espremi bastante ela para ela falar, então, lá no dia vai ser assim. Não me vem com essas dorzinhas, essa soluçãozinha generalista, porque eu vou melhorar o mundo. Eu quero saber como é que eu faço para ganhar dinheiro com esse negócio. Aham, E, é isso aí, é e isso aí. melhorar o mundo também, mas é que Também, no dia lá, né, no pitch de startup, você tem que fazer o negócio acontecer, né? E aí ela exatamente. falou, nossa, professor, que legal, estou acostumada que façam perguntas, mas nunca pediram para fazer assim e tal. Porque ela explicava meia hora para explicar um negocinho. E eu falei, cara, você tem que ser uma frase. E eu tenho que entender. E não tem que ser um negócio muito difícil, não, É tá muito bem isso. complicado. Então ela Exatamente. foi, até ela chegou no final, assim, muito legal, assim. Então, quando você fala de startups, eu sempre lembro da É, experiência com o Jedi, com o isso. Reúne que a gente trouxe Porque também lá. normalmente as startups, os modelos de negócio são inovadores, são diferentes, e muitas vezes os caras falam e não explicam exatamente o que fazem, né? E essa, cara, é uma característica bem geral, assim, das startups. E como você falou, tem que ser muito prático, tem que ser muito direto, né? O que eu faço, como eu faço, né? O que eu faço Que dor e como que ganha resolvo, né? dinheiro. Tem que saber, né? O investidor, uma rede, uma grande empresa, muitas vezes com interesse, né? E a gente já conversou aqui com alguns fundos, até alguns grupos de tecnologia que querem já conhecer as nossas startups, mas não, as nossas startups ainda não estão preparadas para conversar com eles, né? Porque vai pipocar algumas coisas ainda. Então a gente precisa efetivamente acelerá-las para que elas estejam no ponto de a gente já fazer essas conversas e ter a possibilidade de fazer o exit, a compra, ou a fusão, ou enfim, a aceleração dessas startups. E então o sucesso do seu cliente é quando ele consegue ter lucro com a startup, é isso? Do meu cliente startup e do meu cliente investidor? Vamos lá, fala dos dois. Do Dos investidor é dois. quando Da ele tem startup, lucro. o sucesso da startup, cara, é quando a gente vender a startup dos founders por Legal. no mínimo 60 milhões de reais. Ah, tá, essa é a meta mínima. No mínimo 60 milhões de reais. Mas pode ser que a gente tenha alguma proposta de valor menor. A gente vai avaliar, né? A gente vai apresentar Sim. para o conselho. Ah, é 30, é 15, é 20, mas a gente pretende, é 50 milhões, né? Mas a gente pretende, né? E vem
selecionando startups com potencial de escala de que em, no máximo, 6 anos estejam no valuation de 60 milhões de reais. Entendi. Para a startup é isso. E aí, claro, né, a startups, o nosso modelo, a gente tem uma participação no equity de 5% a 20%, né? Na média, a gente ficou aí entre 10% das startups, então 90% o founder, né, e a equipe de fundadores vai receber esse valor, o que é bastante relevante, e 10%, 5%, ou o valor que a Venture participa, é o que ela vai receber. E tem a participação dos nossos investidores também, que vão ter os múltiplos do investimento realizado e feito na Venture Builder. Meu, que legal, cara, que legal. Bem bacana. Não, eu passo um filme na minha cabeça, assim, porque eu lembro quando você fez essa proposta lá atrás, né, para uma outra situação, para ser aceleradora e tal, e eles ficaram assim, manda o projeto para mim e tal, depois eu vejo, que a gente viu que, pô, que ali bateu e não bateu na trave ali, né? Isso, é. E agora Eu você tentei em conseguiu... 2 outras instituições em Joinville e não consegui. E, na verdade, assim, né, a Fundação CERT, o Sebrae fizeram um programa de planejamento estratégico de Joinville. E a gente mapeou. Nós temos muitas instituições de ensino, né? Em toda a região aqui, nós temos instituições de ensino. Nós temos mentores, né? Por conta de vários empresários, empreendedores e até fundadores de startups que deram bastante resultado. Nós temos... uma série de estrutura e infraestrutura boa, porém poucas aceleradoras. As que tem são corporativas, que daí são direcionadas para as respectivas corporações, né? E não tem uma aceleradora, né? Tem o fundo, que é o Join VC, né? E a gente sabe da necessidade da demanda e que a gente não seja somente nós, né, cara? A gente quer articular para que a gente tenha mais aceleradoras de startups em Joinville também, porque eu dou exemplo, inclusive, no primeiro semestre saíram 4 startups de incubação lá do Inova Park, que foram graduadas, 2 delas com valuation acima de 30 milhões de reais, e uma foi para uma aceleradora de Florianópolis, a outra foi para nenhum lugar, né? Por quê? Porque ou o cara vai para São Paulo, para BH, ou para Brasília, ou para outras regiões, porque nós não temos uma aceleradora que dá essa continuidade de escalabilidade para startups já mais maduras, né? Então é isso que eu ia perguntar agora. Qual que é o nível que que a startup tem que estar para entrar aí na SB Hub? Porque, por exemplo, no meu caso, né? Para quem não sabe, eu tenho aqui uma iniciativa, não chamo startup, mas eu já fiz uma validação, né? Levei mais de 20 nãos. Eu falei, Fernando, então isso aí é uma ideia falida. Eu falei, não. Eu levei 20 nãos, porque faz parte da maturação da Vai ideia. ajustando, né? Cada vez mais. Exatamente. Tanto que é o que gerou a minha ideia do mestrado. E hoje eu sou mestre em design, né? Mas eu fiz ali, com a minha ideia do mestrado foi gestão da permanência de clientes. É lógico, clientes para as instituições de ensino superior, mas falando de cliente. Sim. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas sobre cliente, né? Sim. Qual o nível da maturidade? Por exemplo, eu estou aqui com a minha ideia já agora mais validada, Isso. mais mapeada, com uma tese de mestrado em cima. E eu quero fazer de novo a startup. E aí, eu vou aí com você já, agora? Então, a gente não atua na fase de ideação ou de validação da startup, é de operação e tração, né? Então, ela já tem que estar validada, já tem que ter usuário, já tem que estar necessitando escalar, crescer, né? Apesar de que a gente tem startups que estão no nível já de aceleração e outras no nível de melhoria nas plataformas. Então, a gente está finalizando. Tem que ter cliente. Tem que ter cliente. Tem que ter cliente. Todas as startups nossas hoje têm clientes. A gente teve nas 28 startups cadastradas, algumas que estavam na parte de ideação, tinham cliente, mas não era receita financeira ainda e tal. Então, a gente, né, naquele momento, não conseguiu escolher startups que não tivesse sem clientes, né? Mas, para nós, o fato da escalabilidade é muito importante, porque a gente tinha startups que estavam com faturamento de mais de 2 milhões de reais no ano, né? E a gente não escolheu essas startups. Por quê? Porque ela tinha limitação de escalabilidade. Então não adianta eu ter receita, mas, cara, ninguém vai comprar aquele projeto porque não tem escalabilidade, entendeu? Então tem que ter também Só vai a até ali, já escalabilidade. estava no limite, né? Só vai até ali. E um outro ponto, né, Fernando, olhando, cara, pode procurar isso da Amazon, todas as grandes plataformas, cara, elas não foram e evoluíram
de um mês para o outro, em 6 meses, em um ano. Não, cara, né? Todas elas, beleza, a gente sabe que hoje, né, o Brasil tem se tornado uma grande, né, um grande país aí conglomerado de novas startups e unicórnios, mas, cara, elas têm aí os seus 5, 6, 8 anos, né, para escalar, né, e agregar valor para um mercado assim mais abrangente. Mas muitos dos projetos levaram os seus 10 anos para se tornar Isso. grandes, né? Tem Então, até a Conta é Azul ali, né? importante essa construção gradativa também, né? Eu estava assistindo o Startup Summit lá, o Roveda falando lá da Conta Azul novamente, Sim, né? Pô, demora, né? Tem as demora. oscilações altos e baixos, Isso. crise, Covid, coisas que podem acontecer, tá, né? O próprio lá, meu Deus, cara, que vendeu agora por 18 milhões lá para São O Paulo, Bruno, o Bruno, poxa, da Bicom. da Bicom. Então, assim, são pessoas normais como nós, né? Seres Sim, humanos, tá, sim. gente? A gente não está falando aqui de Steve Jobs, não. É, São pessoas que têm a sua genialidade, não tiramos o mérito, né? sim. Mas, basicamente, elas fizeram ali o que o Wagner falou, né? Fizeram o caminho correto da roça. Testaram, validaram, aceleraram e venderam. Então, É isso aí. esse caminho ele tem que ser traçado, né? E quando ele é traçado com uma aceleradora como a do VAR, é lógico que esse primeiro momento é você com outros. Existem outras incubadoras que cuidam dessa primeira Isso, etapa, como a Inova Park, lá, por exemplo, isso. né? A própria Softville. Softville, lá, né? No Agora Uhum. Tech Park e tal. Mas nessa segunda etapa já é um momento para buscar o Wagner ali, para a gente ver o que dá É para isso fazer, aí. para a gente crescer, né? A Enquanto gente, startup. a gente aceita conversar e tudo mais, mas a gente vai abrir daqui 6 meses abrir a próxima rodada de seleção de startups. Então, a cada 6 meses, a gente vai selecionar aí, né, entre 5 startups para estar entrando no processo do programa de aceleração. Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho do Wagner, fazer aqui quase aqui uma brincadeira, quase a Maria Gabriela agora, Ah, fazer um legal. pouquinho. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá, meu querido. Vamos lá, vai falar um pouquinho do Wagner, né? Perguntas rápidas. Que o Wagner, de tudo que você viveu até hoje, o que você faria diferente? Tem alguma coisa que você se arrepende, assim? Se pudesse voltar e Cara, falar, eu mudaria tal coisa. eu já pensei assim algumas vezes em relação a isso, mas eu não tenho algo específico que eu faria diferente, cara, porque, como eu falei, tudo que eu sonhei, que eu projetei, assim, graças a Deus, assim, eu conquistei, né? Mas foi porque eu tangibilizei, ou coloquei na minha cabeça que eu quero, né? Até ser professor, né? Então, quando eu fiz a faculdade, estava fazendo a pós, eu falei, quero ser professor. Aí eu comecei a dar aula. Aí depois eu queria ser consultor empresarial. Então, 2011 eu consegui, 2010, 2011 eu consegui uma oportunidade de ser consultor empresarial. Depois, cada coisa assim que eu tive como objetivo, eu consegui conquistar e realizar. E aquilo que eu comento ali da visão empreendedora, se tu vai atrás dos seus sonhos e tu conseguir realizar, cara, tu é uma pessoa realizada. Então, eu não tenho nenhum objetivo de, eu só vou ser realizado se eu tiver um carro importado, morar em. Claro que se puder, eu gostaria, né, de morar num outro país e tal. Mas, cara, eu sou uma pessoa realizada, assim, tudo que eu projetei, eu conquistei. Não tenho uma mudança, assim, de bate pronto. Não lembro, cara. Não lembro de fazer Que alguma coisa legal. diferente. Faria tudo igual, faria tudo igual. Que bacana, bacana. E onde é que você vai estar daqui 10 anos, Wagner? Daqui 10 anos eu vou estar com É, um grupo de aceleradoras, cara, de startups, inovadores cara, só fazendo coisas criativas e inovadoras aí para o nosso Brasilzão e fora do Brasil. que legal, que legal. E você tem um legado, sei lá, eu quero ser lembrado como, o que você quer deixar, assim? Cara, eu acho que sei lá, de alguém que fez uma diferença, né? Porque acreditou em si. Porque, assim, difícil, ninguém vai. Hoje eu vejo, né? Cara, muitos incentivam, não tem nenhuma instituição. É claro, a minha família sempre, né, apoia, mas na verdade é eu acreditar em mim mesmo. E eu acho que cada um pode fazer uma grande diferença independente da área, né? Então a gente tem vários empreendedores em Joinville que fizeram isso
e o fato é que a gente pode acreditar. Eu já vejo um legado, né, por conta da inovação em Joinville, que eu venho fomentando há bastante tempo, né, e imerso em várias iniciativas, e eu fico feliz se for lembrado em relação a isso. Não, com certeza você já é referência nisso, e é nisso que eu penso quando eu lembro do Wagner. Legal. Que é falar sobre inovação. Inclusive, quando eu tive com o Fernando Seabra, ele falou exatamente, ele perguntou, mas com quem que a gente tem que conversar para fazer? Então, tinha uns projetos malucos lá que ele estava ali fomentando e tal. Eu falei, cara, o Modesto e o Wagner. Né? Alguém me indicou para ele, acredita? Ele chegou em mim, o Seabra. Isso. Né? Para quem não sabe quem que é o Fernando Seabra, quem já ouviu falar no Shark Tank, então, ele é um dos Sharks lá. Não, mas eu pedi para ele falar contigo. Então eu falei, caramba, cara. Então, quando ele chegou a mim, eu falei, os caras que eu tenho contato que fazem acontecer em Joinville é o Modesto Wagner, né? É lógico, tem o Fabiano, tem o Ricardo, tem outras pessoas também. Mas aí a gente estava falando sobre as possibilidades ali, e é lógico, seu nome estava nesse leque de ações ali. Legal. E além disso, se você tivesse um superpoder, vamos para o lúdico agora, qual que seria o seu superpoder? Cara, seria com que as pessoas enxergassem da forma que eu enxergo elas, cara. Porque, exemplo que eu falei para ti, o Fernando Seabra quer fazer a maior aula do mundo em Joinville, então eu falei, cara, fala com o Fernando. Talvez eu acho que tu talvez não perceba que tu consegue fazer isso, mas tu é o cara que consegue fazer isso, né? E às vezes as pessoas não têm a percepção do quanto eles podem colaborar e fazer acontecer, né? Eu acho que se eu tivesse superpoder, eu faria isso. Ó, mostra para o Fernando o potencial dele, mostra para Ciclano, mostra para as pessoas o quanto eles têm de potencial que podem contribuir e fazer. Porque, querendo ou não, né, muitas vezes tem segmentos diferentes e daí tem a pessoa que é o perfil daquele segmento, né? Então, eu acho que sempre é legal você fazer aquilo. Porque, querendo ou não, quando a gente fala em inovação, é processo, né, cara? Não é... Hoje eu faço e participo de muitas iniciativas, mas, cara, quantos anos eu fiquei, né? Hoje, por estar compartilhando no capítulo Brasil da Unesco Mil Alice, é porque, cara, eu já conectei tantas organizações, empresas e projetos de estruturação, né, do governo do estado, com 2.400 empresas e tal. Então, a minha visão foi todo um processo para que eu pudesse contribuir. E é isso que a gente constrói, né? Não adianta eu falar ou fazer algo que eu não vivi, que eu não sei, que eu não conheço. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente conhece. E você é o cara que conhece da educação, do potencial, já fez iniciativas inovadoras em todo o grupo, na rede, no Brasil. Então pode, muitas vezes, articular e fazer grandes projetos também. Então eu acho que é isso. Que legal, cara. Nossa, fica até... Passa um filme na cabeça, assim, de várias coisas. Mas... Falando em filme, você tem um filme preferido para recomendar? Assim, cara, assiste esse filme que mudou minha vida. Ai, cara, tem alguns filmes, cara, que eu acho que é legal. Mas, assim, de maneira rápida, né, para lembrar, é o filme do cara que vendia a máquina de escrever lá, né, que eu esqueci o Smith, Sim, A Procura da Felicidade A lá. Procura da Felicidade, né? Que, cara, se for resumir, eu acho que esse é o ponto, né? Então, como CEO, cara, eu tive a oportunidade há 2 meses de estar como CEO. Era um sonho, eu não era CEO, mas eu me posicionei há muitos anos já como um gestor, um grande líder, de um grande projeto, né? E da mesma forma, o Will Smith fez isso. Ele não tinha nem dinheiro, nem recurso, né? E ele se posicionou, cara, ele pagou um curso, ele foi lá, né, trabalhar numa empresa de graça, né? É isso que eu comentei aqui durante o nosso podcast, né? Em muitas iniciativas, cara, e não reclamo por isso, que eu fui do Dia Mundial da Criatividade, e várias iniciativas, não tive nenhum tipo de receita, de recurso, ao contrário, a gente viabilizava patrocínio para fomentar ainda mais o evento, mas eu não ganhei nada, e não foi pelo ganhar nada, eu acho que só valorizou aquilo que eu tenho a entregar, e por isso hoje eu estou como CEO de uma SB Hub. Pois é, né, cara? Que doideira, né? Porque exatamente eu prego muito isso. Teve Uhum. Você fez eu lembrar de situações
pessoais também, que a gente Uhum. tem uma história parecida em algumas coisas, né? Sim. Também somos da educação e tal. E dentro da educação, hoje eu estou como gestor de inovação, mas eu já até eu já panfletei na Faculdade de Sim, Sanspeg, né, onde eu é trabalho. isso aí. Uhum. E às vezes algumas pessoas me perguntam, pô, mas aí, semana passada eu estava falando do projeto que eu dou aula lá com Cortella, em São Aham. Paulo. Sim. E aí a pessoa, pô, mas que você vai. Quem te convidou para São Paulo também foi um professor, não tem nada a ver com a minha Uhum. instituição. Foi um professor que estudou comigo, que me conheceu num evento. O cara é lá do Rio Grande do Sul e ele que me indicou para esse evento. E a pergunta foi: precisamos de professores inovadores. Quem que você indica? Você Uhum. indicou 5 e eu sou um dos 5. O Aham. cara lá no Rio Grande do Sul falou o meu nome. Uhum. Então, é um lance assim. Isso, é a retroalimentação do próprio ecossistema que Exatamente. me fez palestrar com o maior palestrante do Brasil, que é o Cortella. Então, tipo, caraca, né? É o tipo de lugar que a gente joga energia boa que volta, né? É É bem isso. isso aí, energia boa. O próprio Fernando Seabra, né? A gente falou muito o nome dele, mas eu conheci por conta da Luciana Onit, que trouxe ele, e eu rapidamente tive a oportunidade de trazê-lo. Achei ele, né, uma pessoa muito acessível e tal, e a gente conversou rapidamente. Mas, cara, ele já me tornou amizade, assim, já me ligou para fazer o Bora Sim, Fazer e tudo mais. E esse é o ponto, né, de a gente entregar aquilo que a gente é. A gente não precisa supervalorizar, falar bem, não, a gente tem que fazer ou falar daquilo que a gente faz acontecer, né? E às vezes, muitas vezes até parece assim, o Wagner, né, se eu falar, estou como presidente do Núcleo de Tecnologia, embaixador do Dia Mundial da Criatividade, até parece que soa soberba ou quer se aparecer. Não, mas eu acho que é aquilo que a gente realizou e faz e transforma pelo fato de a gente poder entregar isso. E o fato de muitas vezes eu colaborar, compartilhar em relação a isso, é para gerar oportunidades. Fernando, tu quer fazer alguma coisa do Dia Mundial da Criatividade? Tu quer se conectar com o programa da Unesco? Tu quer se conectar com o Núcleo da Tecnologia? É para as pessoas saberem que eu tenho a possibilidade de acessar, de conectar, de fazer, né, essa sim. ponte. Não, maravilhoso, maravilhoso. E essas iniciativas que são voluntárias, né? É o que faz a gente devolver para o mundo, né? Acho que Sim, esse é o famoso give back, né? Que a é, gente aprende no ecossistema de startup, né? Que é de inovação, inclusive, né? Que é o devolver para o mundo todas essas oportunidades que acabam sim, chegando até nós, né? Tem um TED, né? Aqueles vídeos curtos do Bill Gates, que o Bill Gates ele fala que professores precisam de feedback. Então, eu fiz um desafio que eu chamo de desafio confete, certo. para a gente encaminhar aqui para o nosso final aqui do nosso podcast, que o papo está uma delícia, mas eu acho que dá para Legal, falar muito tempo contigo, cara. Dá para falar horas e horas, né, se a gente legal, legal. engatar aqui, né? Mas precisamos Muita... encerrar, né? Sim, sim, sim. Nesse desafio confete, né, eu provoco aí o convidado, no caso hoje você, a responder uma pergunta muito simples. Tá, E, na verdade, não é uma pergunta, você vai completar uma frase do jeito que você quiser. tá, Não precisa ser com uma palavra, você pode completar à vontade, tá? Só tá, comentar sobre. A frase é muito simples. Eu acho que ele diz que você consegue. tá. A frase é: o Fernando é. Cara incrível, eu colocaria. Cara incrível. Incrível mesmo. Ah, E eu admiro muito você, né, Fernando? Então, pelo fato de você ser humilde no início que a gente se conheceu, de falar, Wagner, eu não sou o cara da inovação. Eu falei, eu acho que tu lembra disso, né? Eu falei, cara, então a partir de hoje tu pronto, né? Então é só o fato de pensar diferente. E olha o tanto que tu colabora, que tu faz, que tu conecta, né? Que tu tá inserido no ecossistema de Joinville, mesmo não sendo de Joinville, conectando aí Joinville. Eu penso muito isso, né? De a gente trazer pessoas externas e o fato de você aceitar, de você assumir, de você liderar e inspirar outras pessoas, eu admiro isso, cara. São pessoas incríveis. E você é um cara incrível mesmo, que faz aquilo que não é qualquer um que consegue fazer, né? É isso que você faz. Então, te admiro bastante. Parabéns aí pelo podcast, parabéns por toda a entrega que você tem desenvolvido, feito aí, e
Que legal. incentivado também o nosso ecossistema. Que legal e muito obrigado. E antes de finalizar aqui, eu preciso enfatizar que esse podcast é um oferecimento da Faculdade Sansupeg, né? Faça agora mesmo a sua inscrição em um dos mais de 30 cursos da faculdade. Tá? Então, digite agora mesmo www.sansupeg.com.br e revolucione o seu mundo. Né? Antes eu estava fazendo junto com uma outra instituição, agora estou com o Sansupeg novamente aqui, todas as iniciativas voltadas para o podcast. E se você quiser também que a sua empresa aqui ofereça, né? É um oferecimento também da SB Hub, né? Conecte, a SB Hub é um hub, né, de finanças, então não é só para startups ou só para investidores, né? Se você também quer organizar as suas finanças, lá você vai aprender sobre educação financeira, tem uma comunidade de pessoas que te ajudam, com consultores renomados, pessoas do ecossistema, principalmente Joinville, mas está expandindo para o Brasil, para te ajudar com o melhor investimento a se fazer, por quais caminhos trilhar aí com suas finanças. Então, busque lá a SB Hub e você sabe que vai ser sucesso. Eu estou lá, tá? Eu estou dizendo porque eu sou aqui, skin the game. Eu sou uma pessoa que busca a SB Hub para investimentos, então busque você também, tá? Wagner, você tem alguma dica final aí para a audiência aí? Alguma coisa? Eu estou à disposição, né? Como você falou no início aí também, para te seguir nas redes sociais, sigam o Wagner aí com W, Wagner _Giovanni _Silva no Instagram, ou Wagner Silva no LinkedIn, e tem a SB Group e a SB Hub também, que tem no LinkedIn, no Instagram, que o pessoal pode seguir. Te agradeço pela oportunidade, um grande abraço e beijo aí para todos. Legal. Um beijão, então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se vocês curtiram, né, e se inscrevam no canal, deixe seu like aí, tanto no Spotify quanto no YouTube, né, nas duas plataformas ali. Compartilhe com aquele grupo de colegas que não sabe nada de startup, não sabe nada de finanças aí, para você ajudar nessa educação financeira do Brasil, que a gente melhora como país também. E para todos que vocês acham que precisam dessa inspiração, que fizeram um curso de administração e estão meio sem saber caminhos possíveis, está aqui 2 administradores aqui do ecossistema de inovação. Também é um caminho de sucesso, é um caminho de muitas conexões. Então, se você é um cara criativo, se é um cara que gosta de pessoas, né, principalmente, vem aí, ouça esse podcast aqui, que com certeza vai te inspirar bastante. Né? Bom, obrigado mais uma vez, professor, e a gente se encontra aí no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.